O evangelista Daniel está orando para sua igreja esposa. Para a palavra de Deus. Soberania eterna. Pai, até este momento nós estamos louvando ao teu nome, Senhor, pede louvores para si. Agora, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações. Tu conheces a necessidade de cada alma dentro desse tempo, Pai. Preenche, lava com a tua palavra. Essa é a nossa oração. Amém. Com muita alegria, eu quero cumprimentar o Senhor. Pai do Senhor. Estou feliz porque em 2 meses eu vim chegar aqui e Deus está me dando a oportunidade de voltar para estar pensando. Deus possa abençoar a sua igreja, esse coral maravilhoso, essa orquestra. Eu sou da igreja de coral. Infelizmente, algumas igrejas já não temos mais, né? Mas é muito gostoso. Parabéns às irmãs, né? Que ainda estão empenhadas em adorar o Senhor. Deus abençoe. Eu quero dizer no tempo inicial, a palavra de Deus se encontra dentro dessa festividade. É um tema muito lindo, em tudo da graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Está em Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o verso 16 ao 18. Depois eu vou ler com os irmãos Filipenses, capítulo 10, versículos 12 e 13. 11, 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Filipenses, os irmãos não precisam procurar. Diz assim, Filipenses, no capítulo 4, verso 10, diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podeis vos assentar. O irmão puder melhorar um pouquinho o retorno, porque quem está em cima do púlpito não consegue entender o que a gente fala aqui. Se puder melhorar um pouquinho, não é, irmãos? Porque está meio... Mas graças a Deus. Melhorou, irmão. Louvado seja Deus. Ficou bom o retorno. Como eu disse, o tema escolhido por esses irmãos, hoje nós estamos na festa do departamento de louvor, do coral e da orquestra. O coral está fazendo 60 anos, né? 60 anos. E a orquestra, 32 anos. Não é 60, lá é um zero. Pelo menos no meu convite estava 60. Então, irmãos, nós louvamos a Deus pela bênção da salvação. Nós louvamos a Deus porque ainda existe um povo que louva a Deus, que se preocupa. E eu quero dizer aos irmãos que se preocupam com o coral, vocês estão de parabéns. Porque coral não é como um conjunto que às vezes a gente chega, canta sem ensaiar, né? O coral tem que ensaiar, o coral tem que ter dedicação, tem que preparar a voz para isso. Quando eu era moça, adolescente, eu cantava em coral. Depois o Senhor levou o nosso ministério para outra direção, mas eu admiro muito e tenho saudade de estar numa igreja em que tenha o coral. Mas o Senhor também está na igreja que não tem coral, né? Mas é uma demanda muito maior para manter um coral numa igreja. Deus os abençoe. Eu quero entrar na mensagem
sobre o tema que os irmãos escolheram, que diz, em tudo dai graça. E eu quero pegar essa palavra, em tudo dai graças. E não é por tudo dai graça, mas é em tudo dai graça. Né? Porque nós corremos o risco. Eu tinha um pastor na igreja de Perus, pastor Joinville, um pastor muito amado. Ele sempre que ia ministrar, ele dizia, irmão, dá graça por tudo. Dá graça em tudo, dá graça por tudo. E às vezes, irmãos, a gente está numa luta tão grande que a gente pensa assim, como eu posso dar graça? Como que eu vou dar graça numa situação dessa? E quando os irmãos me passaram esse tema, eu confesso que foi uma oportunidade muito boa que Deus me deu para me aprofundar nessa mensagem, para entender o contexto em que Paulo estava dizendo. Senão nós pegamos esta palavra e nós vamos dar a Deus até as coisas que nós fazemos errado. Foi Deus que quis, foi Deus que permitiu. Mas nós vamos entender nesta noite que em tudo dai graça, não é por tudo dai graça. Nós vamos entender essa diferença. Irmãos, porque a visão que nós temos é que o crente, ele tem que estar alegre em toda circunstância. Mas isso não é verdade na nossa vida cotidiana, irmãos? Uma mãe que perdeu um filho, ou um filho que perdeu um pai, ele está triste, não está, irmãos? Nós não podemos ser aquele crente, eu chegar, irmã, vem aqui. Eu já te contei uma coisa, irmã. Lá em casa está todo mundo desempregado. Dá para contar assim, irmãos? Né? Então nós às vezes tendemos a pensar nesta palavra como sendo que nunca nós podemos estar tristes. Que nunca nós podemos estar abatidos. E nós lemos aqui o apóstolo São Paulo, ele diz assim, não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, mas quando nós falamos em tudo dai graça, não é que nós vamos dar graça, graças a Deus eu estou desempregado. Graças a Deus lá em casa está uma luta. Não é nesse sentido. Nós vamos fazer o que o apóstolo São Paulo ensina aqui. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido. Irmãos, porque nós como cristãos passamos sim por necessidade, mas nós temos que passar pela necessidade dando glória a Deus. Mas talvez você me pergunte, mas irmã, como eu posso dar glória a Deus quando há um luto na minha família? Nós damos glória a Deus quando nós aprendemos isso, irmãos. Aprender a adorar a Deus, a agradecer a Deus, é como ensinar uma criança a falar muito obrigado. Vocês lembram quando nós criamos os nossos filhos? Aí o tio dá alguma coisa e diz assim, fala obrigado para o tio, fala Deus abençoe para o tio, nós não ensinamos isso. Quando ele começa 4, 5 anos, você nem precisa falar mais. Ele mesmo beija, ele mesmo agradece. Não é assim que acontece, irmãos? Na área espiritual, o cristão tem que aprender a regozijar-se no Senhor, mesmo no momento difícil. É isso que o apóstolo São Paulo, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas irmã, lá em casa tem luto. Você vai dizer, Senhor, eu te louvo, porque até a morte o Senhor tem domínio sobre ela. Senhor, eu te louvo, eu recebi uma afronta muito grande, mas o Senhor ainda faz justiça na terra. Os irmãos estão entendendo a diferença de postura do cristão? Então nós precisamos, irmãos, ter essa atitude de saber que o Senhor está no controle da nossa vida, até quando, pelo nosso livre-arbítrio, nós erramos. Nós não erramos, irmãos?
Tem pessoa que está num emprego bom, ganha bem, e ele começa a ter um problema com o chefe e diz, eu não vou aguentar mais, eu vou e pede a conta. Quando ele sai na rua, ele diz, meu Deus, o que eu fiz? Ai, Deus não me permite, eu fiz fora da direção de Deus. Quem já não passou por isso? Mesmo você fazendo fora da direção de Deus, Ele está lá do teu lado para te ajudar. Então, irmãos, é isto que nós vamos aprender nesta noite. Em tudo dai graça. Irmãos, aquele que aprende a dar graça, ele em todos os momentos da sua vida, ele vai ver que Deus está agindo. O salmista diz assim, bom foi ser afligido pelo Senhor. E ele estava dizendo das lutas, ele estava falando das guerras que ele havia passado. E ele na sua velhice, ele diz, bom foi ser afligido pelo Senhor. Mas como ele chega a isso? Quando ele aprende a adorar ao Senhor, a dar graça ao Senhor. Esse contexto que o apóstolo São Paulo escreveu, irmãos, ele está na sua segunda viagem missionária, e ele chega em Tessalônica. E em Tessalônica havia uma sinagoga, onde os judeus se reuniam. E era o costume de Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga para ali estar com seus irmãos. Irmãos, nós não somos assim, eu e o meu marido, minha mãe mora no Mato Grosso. E às vezes a gente vai de carro, porque lá ficar sem carro é muito difícil. São 2.000 quilômetros até chegar lá. E nós passamos por várias cidades. E cada cidade que a gente entra, a gente fala assim, será que aqui tem uma Assembleia de Deus? É interessante, nós não lembramos de nada, a gente fica olhando, às vezes não entra pela cidade, só passa na lateral, mas sempre a gente vê uma igreja evangélica, vê outra, vê uma batista quadrangular, a gente fala, aqui tem Deus, aqui o povo está servindo a Deus. Então, mas naquela época, o apóstolo São Paulo está dizendo que é costume dele, ele ir numa sinagoga. E quando ele chegou em Tessalônica, ele começa a falar aos judeus ali sobre Jesus Cristo que padeceu e ressuscitou. Mas a palavra de Deus, quando nós pregamos, irmãos, ela tem poder. E aqui a história diz, irmãos, está em Atos, no capítulo 17, verso 3 a 5, diz que uma multidão veio para a sinagoga. Uma multidão queria ouvir Paulo falar. E os judeus, movidos de inveja, movidos de ira por causa do que ele estava falando de um rei Jesus, eles então juntam os judeus desobedientes, aqueles homens perversos da cidade, e Paulo estava hospedado na casa de Jason. Jason era um homem influente da cidade que tinha aceitado a Jesus, e Paulo já estava na casa desse homem há cerca de 3 meses. E na sinagoga, por 3 domingos, 3 sábados, ele estava ali pregando Jesus. Então eles fizeram um motim na cidade e entraram na casa de Jason, diz a palavra que assaltaram, pegaram de surpresa a casa de Jason, e para pegar Paulo para apedrejar na cidade. Mas Jason conseguiu esconder Paulo, e Paulo é que foi lá e explicou o que estava acontecendo. A história não fala o que Jason faz, mas diz que ele vai lá diante das autoridades da cidade e de certa forma defende Paulo. À noite ele encontra com Paulo e faz Paulo ir embora da cidade, porque eles queriam matá-lo. E saindo dali, Paulo vai para Bereia. Os irmãos já ouviram falar da igreja de Bereia? Nós queremos ser a igreja de Bereia, porque a igreja de Bereia, ao contrário de Tessalônica, os habitantes da cidade de Bereia, aceitaram Paulo, abraçaram Paulo, não expulsaram. Então é por isso que nós sempre dizemos que nós queremos ser os crentes bereanos, né? Então é para explicar isso. E aí, irmãos, o apóstolo São Paulo vai embora, mas aquela igreja,
era uma igreja de 3 meses de nascido. E ele nem tinha obreiros lá. Não tinha preparado obreiro para deixar lá. E quando ele chega em Bereia, ele encontra com Timóteo. E ele manda Timóteo ir visitar os irmãos. E para a surpresa dele, quando Timóteo chega em Tessalônica, os irmãos estão firmes na fé, crendo em Jesus como Salvador. Quando Timóteo volta e dá a notícia para ele, é que ele escreve esta carta. Porque Timóteo diz, olha, os irmãos de Tessalônica estão firmes, mas continuam sendo perseguidos. Agora os irmãos não conseguiam mais se reunir na sinagoga, estavam se reunindo nas casas. Então o apóstolo São Paulo, entre muitas coisas que escreve à igreja de Tessalônica, ele diz, regozijai-vos sempre. Irmãos, é fácil ter alegria quando está sendo perseguido? E quando nós lemos o contexto de Tessalônica, ele não está dando uma opinião. Ele não está dizendo assim, eu quero dar um conselho para vocês. Olha, se for possível, fiquem alegres. Não, ele é imperativo. Ele dá uma ordem vindo de Deus. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. E eu quero dar um conselho aqui ao departamento de louvor da igreja. Irmãos, nenhuma igreja avança sem joelho no chão. Quando eu falo de joelho é para você entender a oração. Pode orar de pé, pode orar deitado, pode orar andando, como você quiser. Mas a igreja avança quando ora. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que é dono da obra, com aquele que nos capacita, com aquele que nos enche de glória, para que nós possamos exaltar o nome dele. Em tudo dai graça. O apóstolo São Paulo está dizendo, em tudo dai graça, na gratidão você conhece a soberania de Deus. Era essa experiência que o apóstolo São Paulo queria para os tessalonicenses, que eles conhecessem a soberania de Deus quando começa a adorar a Deus. Irmãos, vocês já tiveram uma experiência de estar passando por uma situação difícil, e aí você vem num culto como este, e Deus diz para você, em tudo dai graça, regozijai. Irmão, quando você chegar em casa, que você tem aquele lugar de oração, mude a sua oração hoje. Você não fica lá, Jesus está vendo o que está acontecendo? Está vendo o meu filho? Está vendo? Não, você diz, Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te louvar porque o Senhor me deu esse filho. Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor me deu esta casa. Eu quero te louvar. Irmãos, olha, eu vou dizer para você. O Espírito Santo vai encher a tua alma de tanta alegria. Vai te lembrar de tanta coisa que Ele já fez, que esse problema vai ficar desse tamanho. Eu estava preparando essa mensagem ontem, por volta de umas 11 horas, eu comecei a estudar o texto, o telefone toca, e é minha mãe, Nazaré, o pai foi para o hospital numa crise muito grande agora, e eu estou ligando para você orar. Irmãs, você está falando para dar graça, e alguém te liga que o teu pai foi para o hospital, numa crise muito grande. E a minha mãe chorando, a minha mãe meio desesperada. E eu disse assim, Senhor, eu preciso orar por ela. E eu tinha aprendido, eu estava começando a estudar a palavra, que eu precisava dar graça. Irmãos, e nós duas começamos a orar no telefone, ela de lá e eu de cá. E nós começamos a agradecer pela vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Daqui a pouco nós duas estávamos falando em línguas. Em nenhum momento nós pedimos, Senhor, vai lá e cura. Mas nós agradecemos, terminamos a oração, falamos até de outras coisas. Porque o Espírito de Deus, irmãos, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando nós adoramos a Deus, irmãos, quando nós temos gratidão no nosso coração, irmãos, Deus, Ele desce com a sua glória. Ele vem nos abençoar. Aleluia. Irmãos, por que não é dar graça por tudo? Porque em tudo, irmãos, nós reconhecemos Deus na nossa vida, mesmo no meio da tempestade. Mas se eu for dar graça por tudo, eu vou dizer, Senhor, eu perdi o emprego? Foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor. Já viram aquelas pessoas que estão dizendo, Deus fechou a porta por tudo? Mas muitas vezes é Ele que está fechando a porta. Os irmãos concordam com o que eu estou dizendo? Se você não for um bom empregado, quando tiver uma lista de corte, pode ter certeza que você vai encabeçar a lista. Mas se você for um bom empregado, essa porta vai ficar aberta, você tem a bênção de Deus na sua vida. Nós precisamos, irmãos, ser cristãos sábios. Saber, com certeza, irmãos, não estou tirando os méritos do inimigo, não. Ele é terrível. Ele quer a todo momento roubar a nossa coroa. Ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Sim, ele está. Ele nos induz a erro. Ele nos tenta. Mas nós precisamos ter discernimento do Espírito Santo. E quando ele chegar, nós vamos dizer, posso todas as coisas aquele que me fortalece. Aleluia. Irmãos, crer, gratidão é crer mesmo sem entender. Diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois Deus é especialista de transformar maldição em bênção. Não é, irmãos? Nós vemos José. José, ele está no meio dos seus irmãos. Ele é um sonhador. Deus tem um grande propósito na vida dele. E Deus já começa a revelar para ele desde menino. Os irmãos dele vendem eles lá para os amalequitas. Não é isso? Toda a aflição que ele passa. Mas quando os irmãos dele chegam lá no Egito, ele diz, Deus transformou o mal em bem na minha vida. Irmão, sabe quando nós percebemos isso? Quando nós sabemos, a luta é grande, mas Deus está no controle. Eu estou passando dificuldade, mas eu tenho gratidão. Irmão, ser grato é estar satisfeito com o que tem. Com o que temos. Se hoje tem bife, tem arroz, feijão, salada, sobremesa, glória a Jesus. Mas se amanhã tiver ovo frito e só arroz, glória a Jesus. Amém, irmãos? E Deus é aquele que vai nos adestrando para a peleja. Irmãos, nós precisamos voltar à igreja que sabe agradecer. Nós estávamos no aniversário de um irmão querido agora de tarde, e nós estávamos lembrando das nossas famílias, que muitas vezes nós mantínhamos em casa 9, 11 pessoas. E meu pai ia lá, comprava e nunca faltava nada. Mas nós tínhamos só o vestido para o Natal e um sapatinho para o Natal. E éramos felizes, servíamos a Deus com alegria. Irmãos, e nós precisamos, nós estamos num país em crise. A crise também chega na nossa casa. A necessidade também chega na casa. Foi por isso que Jesus disse, no mundo tereis o quê?
aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós vamos vencer, irmãos. Aleluia. Irmãos, a pessoa não consegue dar graça quando ela não tem satisfação. A falta de satisfação, irmãos, leva à cobiça, leva à inveja. Irmãos, a palavra graça é a mesma raiz no grego de alegria, que é satisfação. Ai, mas está muito difícil, mas o Senhor está no controle. O Senhor é bom. Irmãos, nós somos como aquela mulher que perdeu o seu filho, que vai ao profeta Eliseu. Vai bem contigo? Está tudo bem. Está tudo bem. Porque ela sabe a quem ela vai falar. Aquele que pode fazer alguma coisa por ela. Aleluia. Irmão, Jesus também é o nosso exemplo na questão de dar graça. Quando disseram para Jesus que Lázaro estava doente, diz a palavra de Deus que ele demorou 4 dias para chegar lá, não foi? E quando ele chega, encontra Marta, Maria, muito nervosas, tristes. E aí Jesus disse, não está morto. Mas como, Senhor? 4 dias, já cheira mal. E ele chega lá no túmulo, ele diz, tira a pedra. Jesus não tirou a pedra, ele pediu para alguém tirar a pedra. Irmãos, e veja a oração que Jesus faz na porta do túmulo. Antes mesmo dele dizer, Lázaro, sai para fora. Ele diz, Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Ele diz, olha, é para a glória de Deus. Ele vai ressuscitar, mas Senhor, no último dia, não, é para manifestar a glória de Deus. Deus tinha um propósito, deixa ele morrer, porque eles precisam saber que este é o meu filho, que ressuscita mortos, nem que seja de 4 dias. Então ele diz assim, Pai, graças te dou, olha, a coisa aqui vai ser difícil, ele era humano como nós. Mas eu graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Irmãos, o Senhor sempre nos ouve. Amém, irmãos. Quem não tem essa experiência do Senhor ouvir? Quem não tem? Então nós precisamos dizer, Senhor, graças eu te dou, porque sempre me ouves. E mais, irmã, não sei não. Já tem 3 anos, já tem 4 anos, mas Ele está ouvindo, irmãos. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. E é muito bom esperar no Senhor, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que os anjos são gratos a Ele. Olha, eu li essa passagem de Apocalipse, irmãos, me permita ler para vocês. O Espírito Santo encheu a minha alma de alegria. Irmãos, às vezes a gente pensa, os anjos estão no céu, livres de pecados. Talvez seja natural para eles, mas eles têm uma posição de adoração. Eles querem adorar a Deus. Mesmo não tendo todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, eles têm necessidade de adorar a Deus. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor Deus nosso, é digno de receber glória, honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas.
Mas quando você estiver lá, naquela luta, Senhor, como que eu vou dar graça? Leia esta passagem. Como se fosse você que estivesse falando. Senhor, graças eu te dou porque tu és digno de receber glória. Honra e poder pertence a ti. O Senhor criou o meu filho. O Senhor me deu a minha família. Aleluia. Por tua vontade elas existem. Nós vivemos porque o Senhor quis. É a vontade de Deus soberana na nossa vida. Aleluia. Irmãos, o salmista também diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Salmo 50:14. O salmista, no Salmo 116, ele diz assim: derramarei o cálice da salvação diante do Senhor. O Salmo 116, irmãos, ele está falando que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Tomarei o cálice da salvação. Quando ele está fazendo isso, irmãos, ele não era sacerdote, mas ele tinha conhecimento do que acontecia nos santos dos santos. O sacerdote colocava o cordeiro para oferecer ao Senhor. Ele queimava o cordeiro para perdão do pecado. E quando a fumaça estava subindo, é porque Deus estava perdoando o povo. Então ele pegava um cálice de vinho e derramava no altar em adoração ao Senhor, porque o Senhor estava perdoando o pecado. Então o salmista dizia: queria eu pegar o cálice e derramar diante do Senhor. Então é por isso que ele está dizendo: ofereça sacrifício em sua gratidão. Irmãos, lembra dos nossos cultos que nós fazíamos, culto de ação de graça na nossa casa? Aqui tem bastante, pastor? Tem culto nas casas? Nós paramos, irmãos. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai não era crente, mas tinha culto de ação de graça porque Jesus curou meu irmão. Tinha culto de ação de graça, sempre tinha um motivo de culto de ação de graça. E hoje nós esquecemos disso, irmãos. Será que não é este o sacrifício que nós podemos dar ao Senhor? Chamar os irmãos lá na nossa casa, vamos adorar ao Senhor. Irmãos, e a palavra de Deus que onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, ali eu estou. Leva Jesus para a sua casa. Aleluia, não que você não está lá com você, mas se reúne, Senhor. Hoje nós vamos reunir para adorar, para ser grato, e a tua glória vai descer aqui. Aleluia. Não é lindo isso, irmãos? Aleluia. Como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mas nós temos dificuldade de adorar na igreja. Aquele hino que a gente diz: estou alegre, alegre, muito alegre. Lembra desse hino? Aí a gente canta assim: estou alegre, alegre. Isso não é alegria, irmãos. Nós precisamos ter postura de adorador. Nós precisamos cantar os hinos pensando na letra. Irmãos, eu sempre digo: como eu gostaria de ser poeta, irmãos. Comece a meditar nos hinos. Tu és fiel, Senhor, que nós vamos cantar. Que hino lindo! Eu fico imaginando quem compôs aquele hino. O que ele sentia, que comunhão que ele tinha com Deus. Porque pregar, irmãos, nós temos aí a base da palavra, mas o poeta, ele está lá em íntima comunhão com Deus e ele compõe o hino. E às vezes nós cantamos o hino assim, mastigando chiclete, chupando bala, pensando na morte da bezerra, como diz o caipira. Não é assim, irmãos? Aleluia!
Eu darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão eu te louvarei. Mas coisa gostosa é a igreja que gosta de adorar, não é, irmãos? Irmãos, tem igreja que a gente chega, se não tivesse palavra estava bom, aquele louvor que invade a igreja, aquelas pessoas cheias de Deus para cantar. Mas irmãos, eu não estou falando só daquele que ministra, não. Eu estou falando daquela pessoa que muitas vezes pega a cópia e fica só olhando ali, cantando, mas Deus está na vida dela, ela está adorando, Deus recebe, Deus manifesta a sua glória. Irmãos, porque nós temos técnicas para cantar, sim, e o coral tem muitas delas. Você pode ter a melhor técnica, a melhor voz, mas se não for para Deus, você está perdendo o seu tempo. Deus não está recebendo. Pegue a sua técnica, a sua linda voz e ofereça em sacrifício ao Senhor. Vem para o culto e diz: Senhor, o Senhor me deu graça para aprender a cantar, e eu vou estar no teu altar te adorando, aleluia. Você vai ver como vai mudar. Você vai ver. Eu estou vendo os músicos todos sentados na igreja, mas eu cheguei em igreja, que os músicos da igreja, o pessoal que faz o louvor, canta. Na hora que a gente vai pregar, você procura um por um. Não tem nenhum na igreja, eles não precisam de palavra. São verdadeiros artistas. Mas o Senhor procura verdadeiros adoradores. Aleluia. Mas nós devemos dar graças, porque nós fomos chamados por Deus. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Era o apóstolo São Paulo falando para Timóteo: Timóteo, eu dou graça, eu sou grato, porque Deus me escolheu para o ministério. Eu era perseguidor, eu não tinha mérito nenhum, mas Ele me escolheu para o ministério. Deus te escolheu nessa noite, moça. Você tinha algum mérito? Era bonzinho? Não. Quando a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida, quando nós aceitamos a Ele, é nos dar a consciência de quão miseráveis somos, que não temos nenhum mérito, mas Jesus subiu na cruz do Calvário, derramou a sua última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos estar aqui adorando a Ele, para que eu e você pudéssemos estar aqui bendizendo o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, e Jesus é tão lindo, que Ele não se contenta só de nós reunirmos sábado, domingo, quarta, seja o dia que você reúne. Ele diz: um dia eu vou trazer você para mim. Eu tenho certeza que nesses 60 anos as irmãs estão lembrando quantos irmãos já passaram aqui e estão com o Senhor. Não é assim, irmão? Já está lá, já ganharam a coroa. E se nós estivermos vivos, Jesus tocar a trombeta, nós vamos estar com o Senhor para sempre, aleluia. Eu já estou concluindo. Irmãos, nós precisamos da graça no caminho da cova dos leões. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel, ele 3 vezes ao dia orava a Deus. E os seus companheiros lá queriam ver falha nele. E como não encontraram, vai ao rei e manda assinar um edito que todo mundo tinha que adorar aquela estátua. Agora veja, irmãos, em Daniel 6:10, a posição de Daniel no meio da perseguição. Olha que lindo. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa,
Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. Essa palavra está entre parênteses. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes acostumava fazer. Não foi uma coisa assim, meu Deus, eu vou para a cova dos leões, Jesus, então eu vou lá para o quarto orar. Não, diz que ele já fazia antes. Ele já dava graça antes. Crente tem que aprender a viver vida de oração, irmãos. Nós temos que ter depósito, nós temos que ter conta corrente, para que o dia que vier a luta, nós estamos lá, Senhor, eu já te conheço, eu já sei o que o Senhor pode fazer, eu te conheço, eu ando contigo, aleluia, aleluia, aleluia. Por que dar graça, irmãos? É como José, Deus transforma o mal em bem. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Irmão, se tem alguém que tinha que ser revoltado, era José. Não tem, irmãos. Vamos ser frios. Pai amava demais. Dava para ele uma túnica colorida, o queridinho do papai. Os irmãos têm ciúmes dele. Vende, joga num buraco. Vai morrer aí no buraco de fome. Mas aí vem vindo alguém que compra escravo para o Egito, os amalequitas, aqueles atravessadores de escravo. Ah, não, vou pegar um dinheirinho aqui, ó. Pega e vende ele. Quando ele chega lá, irmãos, nós sabemos a história, ele passa 12 anos na prisão. Mas, irmãos, Deus trabalhou na vida de José. A ponto de quando ele vai, Deus vai trabalhando, ele chega lá e diz assim, entendi tudo. Entendi tudo. Deus precisa salvar as nações. Deus precisa conservar o meu povo. Eu preciso ajudar o meu pai. Irmãos, e quantas vezes nós entramos na luta e a primeira coisa que nós fazemos... Eu já estou concluindo, pastor. Primeira coisa que nós fazemos é culpar Deus. Senhor, mas eu não mereço passar por isso. Por que que eu estou passando isso, Senhor? Eu não plantei isso. Eu já fiz, já falei isso para Deus, irmãs. Senhor, mas é isso que eu plantei. Mas, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Mas, irmãos, mas quando nós vencemos a luta, nós entendemos, olha o caminho que Deus fez. Olha a forma que Deus agiu. Irmãos, eu já passei por uma luta muito grande na minha vida. E mais uns 3 anos eu vou dizer para as irmãs, os irmãos, por que eu passei aquela luta tão grande. Falta 2 anos para isso. Deus é aquele que trabalha, irmãos, na nossa luta. É aquele que aplana caminho. É aquele que nos ensina, nos fortalece para o dia da peleja. Aleluia. Irmãos, a ação de graça, como eu disse, não é um simples muito obrigado. Não se resume em conhecer que Deus atendeu um pedido e uma súplica. A ação de graça é muito mais do que isso. É regozijar-se sempre. É orar sem cessar. E é dar graça. Mas sabe por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas, irmãs, a luta que eu estou passando é da vontade de Deus? É. Tudo isso que está acontecendo, por quê? Porque é a vontade de Deus. Irmãos, e passar pela luta dando graça, dando louvores,
é muito mais fácil do que reclamar. Não é, irmãs? Aleluia. Vamos nos colocar de pé com a permissão do pastor. E eu quero nesta noite convidar vocês a fazer uma oração de gratidão. De dar graça. Nós vamos dar graça. Você vai lembrar daquela dificuldade que você tem enfrentado. E você vai dar graça. Você quer dar graça por isso? Mas, Senhor, como que eu vou dar graça? Se é o teu vizinho que está te fazendo uma luta, alguém no seu trabalho, você diz assim: Senhor, obrigado. Porque o Senhor me deu uma casa naquela vila. Eu pedi tanto ao Senhor esta casa. E o Senhor me deu esta casa. Senhor, obrigado pela sala, pelo quarto. Mas isso você vai ver que o Espírito Santo vai te ensinar. Quando daqui a pouco você vai orar para o vizinho que está dando problema. Senhor, obrigado, porque o Senhor vai salvar ele. O Senhor vai curar ele. O Senhor vai mudar a minha vila. Aleluia. Irmãos, porque quando nós entramos num lugar, nós transmitimos bênção. Irmão, pode observar, crente mora na rua mais bonita do bairro. Pode ser o bairro mais simples que for. Daqui a pouco seu vizinho pinta a casa, ele compra um carrinho, ele põe grade. Pode ser lá na comunidade. Vai ser o mais bonito, porque você tem bênção. E aonde você chega, você abençoa. Amém, irmãos? Então nós vamos adorar em gratidão. E eu quero que não vamos pedir nada, irmãos. Você vai lembrar do problema, mas você vai dar uma palavra de gratidão a Deus por ele. Amém? Pai, nós te adoramos nesta manhã. Nós te adoramos pela vida da tua igreja, pela oportunidade de estar dentro da tua casa, de ministrar a tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque alguém, Senhor, começou esta obra e os teus servos trouxe até aqui. O Senhor levantou regente de corais durante 60 anos. O Senhor levantou uma orquestra para adorar o teu nome. O Senhor salvou almas neste lugar, Senhor. Nós te adoramos pelos vizinhos da igreja. Nós te adoramos por este bairro, porque até aqui o Senhor tem abençoado. Senhor, a tua igreja é abençoada. Nós passamos por provações, por lutas, mas a vitória é certa. O Senhor cuida da igreja, o Senhor cuida do teu povo, Pai. Nós somos a menina dos teus olhos e nós te adoramos por isso. A nossa palavra nesta noite é de gratidão, de adoração, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Tu és digno de ser adorado, reverenciado, e eu te louvo por isto, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo possa continuar falando em vossas vidas. Que nós possamos ter uma posição de gratidão. Eu quero contar uma ilustração para vocês, só porque talvez você não lembre da mensagem quando chegar lá, mas você vai lembrar dessa historinha. Um certo homem, ele foi sobrevivente num naufrágio, e ele estava em alto mar, e ele foi um sobrevivente agarrado nas tábuas daquela embarcação, até que boiando ele chegou numa praia. E ele, com aquele resto da embarcação, ele fez uma cabana para ele. Ele era um servo de Deus. E ele era muito grato, porque ele ter chegado ali, só ele sobreviveu. E cada peixe que ele pescava, ele agradecia a Deus. Ele aprendeu a fazer o fogo em pedra, que ele morava numa cidade, nunca tinha aprendido aquilo. E ele falava, é Deus que está me ensinando. E um dia ele saiu para pescar e ele esqueceu o fogo aceso.
e o fogo queimou a cabana dele. E quando ele viu ao longe aquela cabana pegando fogo, ele disse: mas o que é isso? Eu não tenho nada, Senhor, porque o Senhor permitiu, aonde eu podia dormir foi queimado. Ah, Senhor, não, o Senhor foi ingrato comigo, o que eu faço agora? E tanto reclamar e chorar, ele adormeceu. Quando ele adormeceu, ele ouviu uma buzina muito alta. Quando ele olhou, ele viu um barco ao longe, já vinha uma canoa, dizendo: olha, nós viemos te salvar. E aí ele disse: mas vocês sabiam que eu estava aqui? Ele disse: não, nós vimos a fumaça que você soltou ao longe e nós viemos te socorrer. Irmãos, nós precisamos aprender da graça. Aleluia.